Boa noite a todos os amigos do Centro Espírita Deolindo Alves. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre os ensinamentos do Mestre, nessa oportunidade que nos é concedida pelo trabalho e labor das pessoas que estão envolvidas e que permitem que esses momentos aconteçam. Então, muito obrigado por antecipação. E vamos falar sobre o capítulo 11, que ele é bastante extenso, mas nesse momento vamos nos ater ao primeiro item, que é, na verdade, o resumo de todas as leis que contém o Evangelho e todo o ensinamento de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Capítulo 11, item 1, o maior mandamento. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Nós sabemos, ao longo das leituras que são feitas, que Jesus sempre foi instigado por aqueles que eram mais instruídos. Por quê? Porque as suas palavras, os seus atos, traziam para eles contradições em relação a termos de poder, a termos da própria política, a termos de como tratar as pessoas, de quem seria o povo mais forte ou quem seria o comandante de quem, enfim, todas essas coisas humanas. Então Jesus era sempre questionado para que se pudesse em algum momento trazer à tona qualquer fraqueza sua, né? E todas as vezes aqui no caso estamos falando dos fariseus, né? Acabaram sendo, vamos dizer assim, entre aspas, desmascarados, no sentido de que nas suas perguntas havia sempre uma segunda intenção. E qual foi a resposta do Mestre sobre o maior mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Isso está em Mateus 22. Fazei aos homens tudo o que gostarias que eles vos fizessem, pois esta é a lei dos profetas, também em Mateus. Então, nessa resposta, Jesus resume todas as leis no sentido de que, se nós formos analisarmos todo e qualquer ato, todo e qualquer pensamento que leve em consideração este mandamento, ou estes mandamentos, nós mudamos toda a nossa trajetória, toda a nossa história. Porque a partir do momento que fazemos ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem, nós vamos pensar duas vezes, nós vamos ajustar as nossas ações de acordo com as possibilidades de termos de volta aquilo que fizemos. E o mundo estaria certamente em outra rota. E é por isso que ele nos diz que aqui está toda a lei e todos os profetas, porque independente de qualquer teoria, independente de qualquer doutrina, se não houver uma crença mais forte, crença no bom sentido, a fé, o acreditar em algo superior, o homem sempre vai se considerar mais. O homem vai esquecer que somos todos irmãos, que somos todos iguais, independentemente da condição em que vivemos. A partir do momento que nós reconhecemos um ser superior, alguns chamam de fonte criadora, alguns chamam de arquiteto do universo, como for.
se nós esquecermos que existe algo muito superior a nós, corremos o risco da vaidade, do orgulho se sobrepor a essas nossas fraquezas que possam ser escondidas dentro sob esta vaidade. E aqui ele nos coloca que a partir do momento em que nos trocamos ações, palavras de uma forma virtuosa, respeitosa, como gostaríamos que fosse conosco, é claro que tudo aquilo que ocorre vai ser revisto, vai ser de uma forma positiva, como eu já disse, respeitosa. Nem precisa chegar a ser amorosa, porque ainda nós não temos a condição de amar ao próximo, a todos aqueles que estão à nossa volta, da mesma forma, com a mesma intensidade. Nós ainda dependemos do perdão, nós dependemos da paciência, nós dependemos de tantas virtudes que nessa caminhada, nessa jornada nós estamos treinando, mas vamos chegar lá, de passo em passo, subindo pequenos degraus, mas sempre lembrando que essa é a maior lei. E aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 647, ele nos reafirma isso. Toda a lei de Deus está contida no ensinamento de amor ao próximo ensinado por Jesus, porque esta lei, este ensinamento faz parte da lei natural. O que é a lei natural? A lei que rege todas as coisas do mundo, da natureza, seja em que escala for, desde a molécula até o tamanho do universo, do metaverso, do multiverso. E ele nos responde: certamente esse ensinamento contém todos os deveres dos homens entre si, mas é preciso vos mostrar esta aplicação, senão deixareis de o cumprir como fazeis até hoje. Ou seja, nós temos uma lei básica, uma lei única, mas ainda não cumprimos esta lei. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida e esse ensinamento é apenas uma parte da lei. Então nós temos entre nós essa lei maior, uma lei, um compromisso com Deus, um compromisso com o próximo e ainda os outros compromissos com as leis naturais, com as leis da natureza. Natureza, leia-se aqui todas as regras que regem o universo. Então, nós começamos a entender, num âmbito maior, que nós influenciamos toda a rede de acontecimentos. Mas eu não tenho nada a ver com o que ocorre lá do outro lado do mundo. Sim, de alguma forma nós temos hoje, ou já tivemos inclusive de forma muito mais direta, com ocorrências, fatos que acontecem até hoje ou ocorrem hoje, mesmo que seja do outro lado do mundo. Por quê? Porque os nossos atos, como toda a energia, o nosso pensamento, ele se manifesta, ele se expande e interage com os demais. Então, há uma rede de forças que podem ser positivas ou não tão positivas, que nós estamos sempre emanando. E por isso Jesus falou do amor ao próximo, porque esse amor, ele é algo um pouco além das nossas forças chamadas de amor, do amor familiar, do amor entre casais, de pais e filhos, de amigos. Ele vai além, ele chega no desconhecido, naquela pessoa na rua, no seu amigo de trabalho, talvez não tão amigo, que nós temos que buscar compreensão das limitações de cada um, porque afinal de contas, todos nós as temos. E é desse amor que ele fala, que leva à condução de atitudes melhores, para que nós vivamos numa sociedade melhor.
Nós não podemos permitir, a partir de nós, que vivamos numa sociedade doente. Doente mentalmente, doente fisicamente, doente espiritualmente. Nós temos que buscar essa saúde e ela começa justamente a partir dessas palavras. E aqui no livro, que eu sempre gosto de trazer uma mensagem, né, deixada pelos espíritos superiores, que não foi à toa, não é à toa que o trabalho tão grande de pessoas como Chico Xavier, como Divaldo Franco, de trazer essas mensagens vindas, né, dos nossos amigos, que já entenderam, já se aperceberam. É importante que nós estejamos sempre em contato com essas mensagens, porque elas nos fazem lembrar, elas estão no nosso nível de entendimento e também partem de irmãos que passaram o que nós temos passado, no sentido de estar encarnados, de enfrentar os desafios da vida terrena, porque é um desafio. Para cada um de nós, de formas distintas, é um desafio. E no livro O Essencial, de Francisco Cândido Xavier, nós temos aqui o item Trabalhar Sempre. Estamos na página 29. Não te imobilizes à beira da estrada, aguardando o ensejo de ser feliz. O êxito real não é fruto de ouro na bandeja da gratuidade. Adere ao trabalho e aprende a servir. Seja qual seja o lugar em que estivermos, é preciso empregar as forças disponíveis da própria existência, no esforço máximo ante o dever a cumprir, para que nos entreguemos ao melhor que consigamos fazer de nós mesmos. A vitória em determinado setor, sem dúvida, surgir-te-á com o auxílio que os outros te ofereçam, mas somente perseverará contigo através do auxílio que te disponhas a oferecer aos outros. Não te julgues inútil e nem te suponhas superior aos demais. Recorda as múltiplas possibilidades que usufruís, no sentido de te desdobrardes no amparo aos semelhantes, e trabalha pelo prazer de agir, colaborando na segurança da vida comunitária. Entre desejar e esperar, melhor é fazer, e a senda única indicada a todos aqueles que realizam algo de útil a benefício do próximo será sempre servir, ampliando o trabalho e trabalhar sempre para melhor servir. É muito interessante esse jogo de palavras e, ao mesmo tempo, eles nos mostram qual é o caminho também de amar ao próximo, sermos úteis entre nós, seja em que medida for de trabalho, não é a importância em si, mas a boa intenção, a boa vontade. E ele sempre nos mostrou que este amor ao próximo é servir. A Deus não há necessidade de servir, porque Ele não necessita de nada. Ele precisa da nossa compreensão, porque somos suas criaturas, e Ele quer somente nos ver bem, nos perceber a sua altura, porque nós podemos sim nos elevar muito próximos de Deus, mas é sempre nessa interação entre nós, nas nossas possibilidades de agir e servir, nas possibilidades de sermos úteis, mas úteis no bem, úteis no respeito mútuo, úteis na paciência, úteis no cuidar, úteis em trocar boas palavras, em ouvir um amigo, um parente, em partilhar o pão com alguém. Afinal, tivemos uma lição bastante severa nos últimos 2 anos que deve nos servir de algo, deve nos fazer entender, porque se estamos passando por lições mais severas, primeiro, é porque optamos por elas, de alguma forma precisávamos delas, e segundo, é para a nossa evolução. Então nós precisamos dar os passos
além dessas lições, com a certeza de que elas nos serviram, que nos foram úteis e que saímos dela muito melhores do que quando ela se iniciou. E assim que nós temos a intenção de que em breve estaremos nos encontrando presencialmente e que possamos trocar as experiências, os ensinamentos, às vezes, muitas vezes as dores da passagem por lições difíceis, mas elas nos vêm como remédio amargo, ensinamento e evolução. E aqui fica então a nossa mensagem de amor ao próximo, do trabalhar sempre e de lembrar de Deus acima de todas as coisas. A todos um grande abraço, fiquem bem e que em breve estejamos presentes no Centro Deolindo Alves. Não se esqueçam do seu Evangelho no Lar, não se esqueçam das orações e principalmente acompanhem as vibrações do Senhor Eufrásio e quando puderem, façam sempre uma leitura, porque é muito importante o conhecimento frente à doutrina espírita. Um grande abraço a todos e mais uma vez, fiquem bem.